Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra, psicogeriatra e também atuando em medicina da dor. Hoje eu vou falar sobre critérios diagnósticos de fibromialgia e também começar a ensinar o paciente a pensar como o médico pensa para ele entender por que ele sai com um monte de exames do consultório. Então vamos lá, critérios diagnósticos. Em 1990, tinha um critério que você tinha determinado número de pontos e o médico fazia uma pressão local e para ver se o paciente tinha dor ou não. E dependendo do número de pontos, classificava como fibromialgia ou não. O problema dessa classificação é o seguinte, que o apertar a pressão é subjetivo. O médico pode apertar com mais força e outra força, e isso aí poderia dar uma confusão. Aí, a partir de 2010, mudaram os critérios onde você não mais esses testes são obrigatórios, mas você tem escalas aqui muito importantes, automedidas, é o paciente que vai te dizer de o quão espalhada é a dor, então é o widespread pain, e a severidade da dor. Então, baseado na soma desses scores, você acaba conseguindo fazer o diagnóstico de fibromialgia. É importante que esses pacientes tenham pelo menos 3 meses de história de dor, né? Eu posso fazer um vídeo também sobre o que causa a fibromialgia e osteoartrite também, mas sim, a fibromialgia ela tem uma questão genética, está bastante associado a traumas físicos e psicológicos, e ela atinge principalmente mulheres jovens e de meia idade, né? É a parte mais comum. Então, a gente tem essas questões sobre a fibromialgia, mas não é porque o paciente, a gente diagnosticou fibromialgia, que ele só vai ter isso. Então, no caso que ele tenha provas inflamatórias positivas, a gente vai partir para estudar outras doenças reumatológicas. Então, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, esclerodermia, espondilite anquilosante. E mesmo a gente pesquisando isso, não quer dizer que o paciente não possa ter fibromialgia. Mas por que é importante? Para nós não tratarmos só uma fibromialgia e esquecer de encaminhar para o reumato para tratar uma artrite reumatoide. E vice-versa, né? A gente não pode só focar no tratamento da artrite reumatoide e ignorar a fibromialgia. Aí pedimos também um hemograma. Por que um hemograma? Porque uma pessoa com anemia, pelo menos moderada, ela pode ter cansaço, principalmente aos exercícios, fraqueza, indisposição, e pode confundir nosso diagnóstico. Pedimos também eletrólitos, né, os sais do corpo. Então, porque, por exemplo, magnésio ou potássio baixo pode dar câimbras musculares, dores musculares. Um cálcio baixo pode dar fraqueza. Então, é importante ver isso. Pedimos também função hepática e renal, porque problemas de rim, problemas de fígado também pode ocasionar esses sintomas. Então, o paciente em determinado grau de insuficiência renal, ele também, uma das queixas é fraqueza. Aí assim, tudo bem, as provas vieram negativas. E aí, o que mais a gente pede? É importante pedir função hormonal, então tireoide, cortisol, entre outros, porque um paciente com hipotireoidismo ou com insuficiência adrenal, ele vai cursar com fraqueza. E no caso das doenças reumatológicas, com a ajuda do reumato, a gente consegue minuciosamente diagnosticar qual e tratar, porque elas nos ajudam aos exames de autoanticorpo. Então, assim, se você, comumente, o médico vai pedir para pesquisar FAN, que é fator antinúcleo, fator reumatoide, às vezes anti-CCP, entre outros anticorpos, que vai direcionar a gente para outras doenças reumatológicas. É muito importante aqui o seguinte,
Se você tiver uma doença reumatológica e fibromialgia, você vai tratar com reumatologista e não vai tratar só com médico de dor e ignorar o problema. Por quê? Você pode usar o tratamento padrão com a fibromialgia, cannabis, o que você quiser. Só que se você não atuar na doença reumatológica, você, numa artrite reumatoide, pode ter uma destruição articular bastante severa e múltipla. No lúpus, além disso, você pode ter quadro de insuficiência renal, às vezes até psicose induzida por lúpus. Então, assim, isso aí precisa ser investigado, né? E importante, assim, esses sintomas, eles têm que, no caso aí da fibromialgia, eles têm que durar 3 meses, pelo menos, tá? Associado à fibromialgia, a esses sintomas de dor, você tem, que faz parte dentro do quadro da fibromialgia, uma dificuldade de concentração, queixas de memória, sono, dificuldade para sono, uma certa irritabilidade, um aumento de dor que ocorre quando você não dorme direito, e assim, tem tudo a ver, porque o corpo precisa descansar. Se você, em pacientes normais, se a gente fizer uma privação de sono deles, ele vai sentir mais dor. Lembrando que a dor é uma experiência individual que vai levar também em consideração, além da suscetibilidade genética, questões ambientais, como violência física, psicológica. A principal hipótese da causa da fibromialgia é o seguinte: é uma sensibilização central. Então, o que é? Você tem todo um mecanismo de regulação de dor, tanto para o positivo quanto para supressão de dor, e essas pessoas mais predispostas em determinados ambientes, elas vão ter problema nesse sistema. Então, o cérebro vai ficar mais sensibilizado à dor, e aí a pessoa vai ter esses sintomas. Aí, com dor contínua, você vai ter dificuldade para dormir, você não vai conseguir concentrar direito, você vai esquecer as coisas, então é muito comum. Novamente, lembrando que a epidemiologia mais comum é entre mulheres jovens e de meia idade. Agora, não quer dizer que não se possa diagnosticar fibromialgia em homens, em crianças e idosos. Mas aqui a gente está pegando o caso típico para explicar. Então, assim, é muito importante a interação de vocês para contar o próprio relato, fazer perguntas, sugestões de vídeo, porque me dá pautas para eu poder direcionar melhor esse conteúdo informativo, porque eu gosto bastante do que eu faço, então eu acho legal informar a população, e eu estou pensando nisso, em pegar as doenças e explicar por que são pedidos aqueles exames, né? Então, assim, não esqueçam de me seguir, fiquem à vontade para interagir, colocando comentários, sugestões, dúvidas, e na medida do possível eu vou estar atendendo as solicitações. Um grande abraço, até a próxima.